Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 17 de outubro. Nós recebemos com muito prazer aqui, com muita honra como convidada, a candidata a vice-governadora de São Paulo, Lúcia França, e temos como comentarista o Roberto Mohamed. Professora Lúcia França, né? Dia 15, sábado, foi o Dia dos Professores, e uma pesquisa mostrou que a carreira ainda é muito desvalorizada no Brasil. A maioria dos brasileiros acha que é uma profissão ainda desvalorizada. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. E a opinião pública tem razão. Ainda é uma profissão desvalorizada, mas eu digo que Dia dos Professores eu recebo mais cumprimentos do que no dia do meu aniversário. E eu adoro ser professora. Acho que o poder que a gente tem de transformação é incrível. Aliás, foi quando eu ajudei uma criança, eu era bem jovem mesmo, ajudei uma criança que estava com problemas, dificuldades para ser alfabetizada. E quando eu consegui ensiná-la, eu me senti tão poderosa, mas tão poderosa que eu falei, é aqui que eu quero ficar, é nesse campo que eu quero ficar. Mas é claro que nós temos que avançar, não só na valorização de salário, mas de protagonismo desse professor, que a carreira do professor do Estado seja conversada com os professores, para que a gente possa juntos construir uma nova etapa daqui para frente. Nós vamos ter que mudar a concepção dessa pedagogia que está ultrapassada, a gente vai precisar investir na capacitação dos professores e, mais que tudo, que os jovens tenham vontade de ser professores. As licenciaturas, a gente tem sentido muita falta de jovens nas licenciaturas. Tem algumas áreas que é difícil a gente conseguir um profissional. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Lúcia, primeiro é um prazer ter você aqui. E a gente que conhece a família, como a gente conhece, sabe que você resistiu a entrar na política até hoje. As pressões nunca, e eu acho que nos últimos 12 anos as pressões foram muito fortes para você entrar na política. E você, ao entrar na política, já entra no topo, nas candidaturas majoritárias. E acabou montando uma chapa com uma dupla de professores, porque o Haddad também é professor, também é educador. A gente vive em São Paulo uma crise educacional que não combina com o Estado. Nós estamos o maior Estado da União, o maior orçamento, por mais que seja prejudicado na distribuição de verba federal, é um Estado que arrecada muito, mas não consegue sair da encruzilhada em relação à educação. Perde normalmente em qualidade para o Ceará, perde para Paraíba, perde para inúmeros estados do Nordeste que, teoricamente, teriam um ensino inferior ao de São Paulo. Quem assumir a partir do ano que vem vai ter um desafio pela frente, porque somadas as dificuldades do ensino, ainda vai pegar quase 300 dias letivos a menos no currículo, principalmente dos mais jovens, por conta da pandemia. Eu imagino que você e o Haddad estipularam uma agenda de trabalho, no caso da vitória da eleição, voltada para a educação. Fala para a gente como é que vocês pretendem corrigir este grande problema, que foi essa recuperação do tempo perdido para esses alunos, que é praticamente uma geração perdida se não se fizer alguma coisa, com os recursos que vocês sabem que já estão limitados para o ano que vem. Existe um plano de governo mais ousado em relação à educação? Existe sim. Nós sabemos desses desafios e você sabe que dos motivos que me impulsionou a aceitar que essa chapa seria formada por 2 professores. É a chapa dos sonhos para quem gosta de educação como eu. Mas nós temos duas metas das pontas, bem importantes. A primeira é a educação infantil, o Estado mesmo, a educação infantil sendo da responsabilidade dos municípios, nós vamos investir muito na educação infantil e na primeira infância, porque a gente sabe que esse é um direito primordial das nossas crianças.
A creche não é, a gente não está falando só de educação cognitiva, a gente está falando da formação geral dessa criança. Depois, no ensino médio, que o ensino com bolsa para esses alunos, para que eles não precisem deixar o estudo para trabalhar, porque a gente sabe que há necessidade deles ajudarem em casa. Então, um estímulo para esses alunos e, claro, com cursos profissionalizantes, para que eles saiam do ensino médio já com um emprego garantido, uma profissão e para que eles, principalmente, eles encontrem na educação, no estudo, a grande válvula de oportunidades para a vida deles. E para esse caso específico que você disse das nossas crianças, que a gente sabe que tem crianças que têm 10 anos e ainda não estão alfabetizadas. Nós vamos fazer uma força-tarefa pensada por professores para que a gente faça reforço para esses alunos no turno e no contraturno. Isso já está previsto, inclusive, assim, que a gente vai contar com os professores que estão na rede, os novos professores e dizer para os professores que a gente vai cuidar de vocês. A gente tem, no nosso plano de governo, a gente tem um plano para a saúde mental desses professores, porque nós também fomos esmagados nesse processo da pandemia. Um dos grandes problemas aí foi a questão do ensino telepresencial, porque a gente tinha uma realidade econômica e que São Paulo talvez tenha sido o estado que menos enfrentou a dificuldade, mas não adiantava você fazer aula remota para alunos que sequer têm acesso à internet. Isso passa também por um programa nesse ponto de investimento, ou de parcerias até com fabricantes de equipamentos ou com as empresas de telefonia móvel, para que você possa também, faz parte da força-tarefa esse investimento no telepresencial? Faz parte. O ensino à distância veio para ficar uma realidade. O que para nós, lá atrás, nós que somos um pouco mais antigos, a gente se assustava, hoje é uma coisa natural e nós vimos que é possível fazer em escolas particulares, em escolas que investem em infraestrutura, Wi-Fi, sinal. Não adianta você distribuir tablet para todo mundo se você não tem na casa da pessoa o sinal, o Wi-Fi, que é o essencial. Então, sim, existe, e existe a proposta da gente levar gratuitamente esse sinal, inclusive para as comunidades. Porque a gente vai precisar, e não é para hoje, é para ontem, porque o ensino à distância veio para ficar. Ele não é só ele, mas ele vai ser sempre daqui para frente uma complementação para os alunos. Os alunos, essa geração nova, sabe usar isso, se interessa por essa ferramenta. E a gente também tem que fazer com que a educação seja uma coisa atraente para eles, que eles queiram participar. E a forma à distância, remota, é uma maneira que eles se interessam. Mas não pode ser só essa, porque a pandemia mostrou para a gente que as escolas são templos sagrados de conhecimento de todas as formas. Conhecimento, formação e transformação. Muito em breve, geografia, matemática, história, a gente vai poder consultar e estudar todo mundo pela internet, mas o professor vai ser fundamental para as provocações, para a gente poder pensar, para a gente poder chegar a conclusões, e a escola é eu falo que é um grande estágio para a gente virar gente de verdade, porque a gente convive com gente diferente, professores, um que gosta disso, um que gosta daquilo, e você vai aprendendo a conviver em grupo, em sociedade. Professora, o financiamento do ensino público no Brasil, ele é principalmente estadual e federal e municipal. A contribuição da federação é muito pequena, mas a gente sentiu no governo Bolsonaro a educação como uma área um pouco descuidada, um pouco não, muito, né, abandonada. Houve primeiro aquele ministro da Educação colombiano, depois o Weintraub, que a gente recebeu aqui, um pouco fora da casinha. Chegou a haver a indicação, a nomeação de um ministro com currículo falsificado, Decotelli. Depois esse pastor presbiteriano que se envolveu com outros pastores e acabou saindo.
precisa de um toque federal, de um projeto assim de Estado de educação, que é a única maneira do Brasil dar um salto de desenvolvimento. Precisa da federação? Precisa da federação. É importante a federação acreditar que a educação transforma, que a educação é onde os nossos jovens... Porque nós temos um país de muita desigualdade social. Então não adianta a gente falar em meritocracia quando as pessoas não têm a mesma oportunidade. Né? Fica até bonito aquele discurso, eu fiz, eu ralei, né? Mas a gente não quer que os nossos meninos, as nossas meninas passem por tudo isso para poder eles terem uma profissão, para que eles possam ter conhecimento. E nunca houve, é tão importante o governo federal, porque a gente volta ao governo do Lula, por exemplo, foi quando nós expandimos as nossas universidades públicas, foi o ProUni, foi o SISU, o Fundeb. Então, assim, é claro que a gente precisa de um líder que acredite que a educação é importante. E eu digo para todo mundo que me ouve aqui e que eu tenho andado e caminhado tanto pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não tem problema de orçamento. O Estado de São Paulo tem problema com projetos políticos, vontade política de quem é eleito. Infelizmente, a gente não vê vontade política desses últimos governos em direção à educação, mas é fundamental para todo mundo. Lúcia, tem uma área da sua atuação e da sua formação que diz respeito às crianças com algum tipo de deficiência. E é um tema que eu conheço com proximidade porque minha mulher trabalha com autistas. Uma das coisas que a gente passou nos últimos 20 anos foi, primeiro, uma política de inclusão total, que me pareceu exagerada. Parece que a gente não consegue ter meio termo na política. E depois que o Bolsonaro assumiu, aquele discurso de exclusão, mas que você pinta bonitinho. Não, a gente exclui, mas a gente dá toda a formação possível. Nos dois modelos, a gente vê grandes problemas. Por exemplo, não adianta eu falar de inclusão se a escola não estiver preparada com monitores, com professores auxiliares, professores com formação, para darem atenção especial àquelas crianças. Da mesma forma que na exclusão, em grandes centros, você consegue ter escolas voltadas para isso, como Santos tem. Mas você não vai falar disso numa cidade de 15 mil habitantes, de 30 mil habitantes, que você vai ter 50 crianças com problema, você não vai ter como montar uma escola só para elas. Como é que você chega nesse meio termo de uma política que foi para a inclusão total sem preparar o sistema educacional e para um governo que prega a exclusão total, que é inviável economicamente, porque você não consegue atender o território inteiro? Qual é esse meio termo que a gente deve buscar? Veja, nesses últimos anos de governo Bolsonaro, nunca se fez tanta matrícula em escolas especiais. Escolas que, no meu modo de ver, acabam excluindo, tirando a possibilidade de uma inclusão verdadeira. Isso é, como você disse, a resposta clara do projeto de educação inclusiva desse governo. Mas nós temos a melhor legislação, uma das melhores do mundo de projeto de inclusão, mas, infelizmente, quando a gente faz a legislação não conversa com quem põe isso, quem vai cumprir essa legislação lá na ponta, que é a comunidade da escola. Então, a gente precisa investir em capacitação continuada. Não adianta dar um curso para um professor, um curso para uma auxiliar, porque as mudanças estão muito rápidas, os avanços estão muito rápidos e os diagnósticos estão cada vez chegando para nós em maior velocidade. Mas eu acredito que a gente possa fazer inclusão de verdade. Eu sou totalmente favorável. A gente consegue fazer também nas escolas particulares. Então, se a gente consegue fazer na escola particular, é porque a gente consegue fazer na escola pública. Mas a gente não pode depender da boa vontade do professor. É muito mais do que a boa vontade do professor, porque eu gosto de brincar assim, quando eu atendo mães atípicas, que a gente conversa bastante sobre isso, as mães muitas vezes reclamam da professora, porque ela não fez, porque ela não quer. Eu falo, mãe, não adianta.
Veja, se você falasse alemão e eu português, e a gente, assim, por mais boa vontade que a gente tivesse, a gente não ia acertar, a gente não ia poder conversar direito. Então, a gente precisa que o poder público, a política pública acredite que a inclusão é benéfica para a criança, o jovem com deficiência, e para a criança que se diz, né, comum, que se diz que como é que a gente fala? Não é mais comum, que não pode falar comum. Me fugiu agora, mas para as nossas... que quando a gente convive junto, a gente cresce todo mundo. A sociedade que não tem nenhuma, não é PCD, não tem nenhuma deficiência, e a sociedade que tem. É um ajudando o outro, um cresce com o outro. Eu tenho isso, comprovação. Na escola em que eu sou diretora, nós trabalhamos com inclusão há muitos anos, até talvez pela minha formação, por acreditar em inclusão, e não é fácil, mas é muito, o produto final é muito bom para toda a sociedade. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira nós recebemos como convidada a professora Lúcia França, candidata a vice-governadora de São Paulo, na chapa com Fernando Haddad, e comenta o Roberto Mohamed. A professora veio com um paletó cor-de-rosa, que é alusão ao Outubro Rosa, evidentemente, que é um mês dedicado à prevenção de doenças ginecológicas, câncer de mama principalmente. É um mês dedicado à saúde preventiva das mulheres. Mulheres que participam um pouco da política ainda no Brasil. Se a professora Lúcia França se eleger e assumir o governo, substituindo eventualmente o Haddad, seria a primeira mulher a assumir o governo de São Paulo? Sim, e se nós ganharmos, vai ser a primeira mulher a ser eleita vice-governadora na história de São Paulo. Nós já tivemos 164 governadores e vice-governadores em São Paulo. Nunca uma mulher em nenhum dos dois cargos. Acho que chegou a hora da gente ter um olhar plural no estado de São Paulo. É uma honra para mim ter sido indicada e representar todas as mulheres. Eu digo que dois motivos bons para representar mulheres. Um, que todas as garotas vejam em mim uma possibilidade delas fazerem política, fazerem o que elas tiverem vontade. E dois, talvez principalmente para as mulheres mais maduras como eu, para mostrar que a gente vive num país, o Brasil é muito cruel com as mulheres, né? E principalmente com as mais velhas. Então, falar para todo mundo que eu cheguei aos 60 anos fazendo uma coisa diferente do que eu fazia. Eu nunca fui candidata, sempre trabalhei com política, mas nos bastidores. E mostrar para que a mulher madura, ela pode mudar a sua história, mudar a sua rota, ter sonhos, ter planos. Eu acho isso importantíssimo nos dias atuais. Luciana, o resultado do primeiro turno surpreendeu muita gente em vários aspectos na eleição do Estado de São Paulo. Não foi só a surpresa em relação às pesquisas, mas a forma como o resultado se deu. Um dos motes da campanha do Tarcísio e do Rodrigo era de que o Haddad tinha sido rejeitado na capital. E o Haddad ganhou, e muito bem, na capital. O que mostra que esse discurso não batia com a realidade. Em contrapartida, a derrota no interior foi muito profunda. E isso faz a gente fazer algumas perguntas. Quando o Lula disse aquela frase infeliz no programa do Ratinho, se referindo ao interior de São Paulo, e provocou uma reação quase que imediata, e que muita gente atribui a isso, essa derrota tão forte no interior do estado de São Paulo, a gente vê como as duas candidaturas acabam se falando, para o bem e para o mal. No debate da Bandeirantes para o governo do estado, isso ficou bastante patente quando os dois, e a gente achou até que era uma armadilha, mas na verdade os dois fizeram a opção de nacionalizarem a disputa, de colocar um conteúdo ideológico que não tem muito a ver com o governo do estado, porque o governo do estado cuida do dia a dia das pessoas. Segurança, educação, saúde, pouco importa se ele é de direita ou de esquerda, a não ser no momento de elaborar essas políticas. E aí é que entra a questão.
O Estado de São Paulo, por mais que a gente negue o óbvio, é um Estado machista. É um Tribunal de Justiça machista, é uma Assembleia Legislativa machista. Você acabou de colocar na história do Estado de São Paulo, sequer uma vice-governadora a gente teve, muito menos uma governadora, enquanto que no Nordeste, que é conhecido como os estados machistas, já tiveram governadoras, prefeitas de capital, senadoras. Esse contrassenso para você não é uma coisa muito curiosa, que acaba fazendo com que a gente entenda o porquê do Lula ter falado aquela bobagem no programa do Ratinho? Porque capital e interior acabam falando duas línguas tão diferentes que acabaram provocando essa divisão política. Você acha que um governador é capaz de unir esses dois estados aparentemente completamente diferentes? Olha, eu acredito que sim, principalmente um governador professor, porque os professores têm como missão diária dialogar, falar com as diferentes, tentar apaziguar a situação, tentar que um veja a opinião do outro diferente, que isso não nos faz inimigos, mas isso só nos faz diferentes. Então, eu acho que um governador professor tem toda a chance disso. Mas nós sabemos que o nosso país não é só o nosso estado. O nosso país é tão diverso, é tão grande e tão... a gente tem, como é que a gente fala? Dialetos diferentes dentro de um próprio estado. Você às vezes vai para dentro de São Paulo, numa cidadezinha, eles falam algumas coisas que a gente chega a não entender. E a gente brinca, aí um corrige o outro, ou um fala do outro. Então, eu acho que é total possibilidade. Acho que o Lula já se desculpou, já explicou o que ele queria dizer, como às vezes a gente usa erradamente uma fala, né? Infeliz a fala, mas também para quem fala muito, para quem se expõe demais, para quem está sempre falando ao vivo e a cores, é difícil você não cometer pequenos erros. Então, mas eu acho totalmente tranquilo. Aliás, o Haddad fez isso quanto ministro da Educação. Ele conseguiu fazer, dentro do Ministério, com os 645 municípios do estado de São Paulo, um programa, um projeto. Veja, isso quer dizer que ele falou com prefeitos de todos os partidos, de todos os jeitos, com cidades grandes, cidades pequenas. Então, eu tenho certeza que o Haddad tem essa capacidade de dialogar e de trazer as pessoas para mais próximo dele. E acho que São Paulo, capital, mostrou para o resto de São Paulo quem é o Haddad, quem foi o prefeito Haddad, o que o Haddad fez e quando você tem um governo que pensa nas pessoas, né? Que o cidadão reconhece. Eu tenho certeza disso, porque o que a pessoa precisa é, de alguma maneira, que o Estado, que a sua cidade, que o seu país olhe para ele, cuide dele, né? Que lhe dê possibilidades. E eu acho que a gente tem tudo para fazer isso. A professora falou no bloco anterior que São Paulo não tem problemas de arrecadação. Mas teve, nesse terceiro trimestre, os estados brasileiros perderam 14 bilhões de reais por conta das desonerações do ICMS e principalmente por conta do comércio fraco. A campanha de vocês, o projeto de governo, está preparado para lidar com uma crise econômica também? Olha, eu tenho que dizer que o estado de São Paulo arrecadou mais do que nos últimos tempos. Só nesse terceiro trimestre é que perdeu. Isso, mas o Estado de São Paulo tem muito dinheiro em caixa, inclusive dinheiro que foi confiscado dos professores, que a gente assumindo o governo do Estado, isso vai parar e o Haddad já falou que tem planos para devolver o que foi tirado da gente. Então, nós temos um Estado com dinheiro em caixa, um Estado rico, e o que falta é possibilidade, é vontade política. E nós temos essa possibilidade toda e toda essa vontade política de botar esse Estado para andar novamente. Olha, vamos zerar, é um compromisso do Haddad zerar os tributos, o ICMS, de todos os produtos, da cesta básica e da carne, fazendo com que a gente possa comer um pouco melhor, aumentando também o salário mínimo paulista, que sempre foi acima do salário normal, né, do país, e hoje é uma vergonha, porque quem mora no estado de São Paulo é uma vida mais cara do que o resto do país.
Lúcia, houve um problema, nós vivemos hoje um problema de saúde, mudando um pouco da questão, mas que você também está muito ligada a isso, até por causa dessa formação educacional com crianças portadoras de deficiência, que é a vacinação. Nós temos uma história no país de ser talvez um dos países no mundo com maior índice de vacinação, um dos programas mais eficientes de vacinação. E nós tivemos nos últimos anos, e não começa só com Bolsonaro, começa no governo Temer, mas aí por falta de uma política de segurança médica na fronteira do Brasil, com aquela entrada de imigrantes sem controle de vacinação, e a gente teve a volta do sarampo. Mas no governo Bolsonaro, as pessoas podem dizer que isso não é culpa de governo, mas quando um presidente da República diz que se tomar vacina vai virar jacaré, que incentiva pessoas que se elegeram deputadas federais e extremamente bem votadas a dizer que as vacinas é para controlar a vida do cidadão, importando um movimento anti-vacina dos Estados Unidos que nós nunca tivemos aqui. E a gente está vendo a polio voltar, que estava erradicada do Brasil. O sarampo voltar. Há condições de se fazer, e nós estamos tentando manter até agora na conversa com você, a separação entre uma eventual vitória do governo Lula. Nós estamos falando do Estado de São Paulo. Então, tanto pode ser um Estado alinhado com o governo federal, como pode ser um bunker de resistência, como acabou sendo de 2018 até essa eleição. Há condições do governo do Estado de São Paulo, porque o Tarcísio já disse que vai, inclusive, acabar com a obrigatoriedade do certificado de vacinação. Eu entendo que isso é o caos. É o caos. Como é que vocês estão vendo essa situação? O governo de São Paulo, independentemente de estar alinhado ou não com o governo federal, vai manter essa política de vacinação que sempre deu certa, mas vai ter que correr atrás do prejuízo por conta dessa mentalidade? Como é que vai ser essa ideia de vocês? Olha, 3 coisas fizeram que a humanidade vivesse mais. A gente agora vive até os 80, 90 anos. Água potável, antibiótico e vacinas. Então, a gente vê com muita tristeza essa postura do governo federal. Mas falando em governo estadual, tenham certeza que nós vamos voltar a fazer campanhas de vacinação. Nós vamos até as escolas, que é onde o centro das crianças, para conversar com os pais, para que eles levem as crianças, para que a gente faça postos volantes de vacinação para as nossas crianças. É o fim, é um retrocesso incrível na nossa qualidade de vida, e de vida assim, que a gente quer viver mais. Para a gente viver mais, a gente precisa ser vacinado. Se a gente não tiver vacina, a gente vai viver menos. E não é isso que uma mãe quer para um filho, eu tenho certeza. A gente precisa, mas como você disse, quando um líder da nação vai no horário da televisão nobre, em cadeia nacional, para falar que se tomar vacina vira jacaré e tira sarro de quem está passando mal da Covid, e é desrespeitoso. Ele é desrespeitoso com a vida, né? Ele é desrespeitoso com a ciência. Quem nega a ciência em pleno século XXI? Tanto que nós estamos perdendo tantos cientistas, tantos saberes nossos no Brasil para outros países, porque estão levando os nossos jovens pesquisadores para fora, porque eles não veem possibilidade aqui. Um pesquisador, um rapaz, para se dedicar, ganha uma bolsa de R$400. Como a gente pode querer que ele se dedique para descobrir uma vacina, que ele se dedique? Não é possível. A gente sabe que não é possível. E justamente vamos puxar aí. O Estado de São Paulo tem um sistema de excelência que são as ETECs e as FATECs. Talvez seja o único estado do país que tem, porque todos dependem dos institutos federais. São Paulo, se não tiver nenhum instituto federal, não faz falta nenhuma, porque ele tem um sistema, as ETECs cuidando do ensino técnico a nível de ensino médio, e as FATECs, que têm o curso superior, que não se limitam só à tecnologia, mas que é um exemplo para o Brasil inteiro, e eu acho que até para o mundo, a forma como isso se deu. Só que, Lúcia, tem aquele problema do orçamento, que é o cobertor, que ou você cobre o pé ou você cobre o pescoço.
A gente sabe, e eu entendo quando você quis dizer que o Estado arrecada muito, porque o excesso de arrecadação de 2021, mesmo com as desonerações de 2022, é aquela história, foi a gordura que perdeu, então ele continua arrecadando muito bem. Dá para trabalhar, independentemente do governo federal, transformar as ETECs e FATECs no futuro, porque qualificar a mão de obra é absolutamente essencial. Se você não fizer isso, você não consegue ter emprego. Inclusive, para a reindustrialização do Estado, a gente precisa dessa mão de obra que é especializada. Por isso a gente fala do ensino técnico, mas é importante dizer que nós temos no Estado de São Paulo 37 institutos federais que cumprem um papel maravilhoso. Tenho falado com os diretores dos institutos federais e nós vamos fazer, pelo modelo do Instituto Federal, os institutos estaduais, que serão essas escolas técnicas para os meninos e meninas de São Paulo. Acho importante falar também, que você falou do nosso sistema, falar da Univesp, que é a Universidade de São Paulo virtual. Houve uma expansão enorme no último governo, nos meses em que o Márcio foi governador do estado de São Paulo e que o governo Dória tirou quase tudo, quase que extinguiu. E nós temos o compromisso do Haddad de dar continuidade, levando nível superior, pelo menos um curso através da Univesp para cada município de São Paulo. Não haverá um município que não tenha pelo menos um curso superior para os nossos jovens. Porque é claro que a gente não consegue fazer uma medicina à distância, mas existem cursos que a gente pode fazer, contabilidade, administração, pedagogia, e sem o menino ter que sair de casa, sem o menino ter que gastar com transporte, sem os jovens terem que trabalhar durante o dia, ainda se deslocar para outro local para poder fazer um curso superior. Então... A Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Desculpa, eu interrompi. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente recebe a professora Lúcia França, candidata a vice-governadora na chapa do Fernando Haddad, vice-governadora de São Paulo, e participa como comentarista o advogado Roberto Mohamed. Como é que ficou durante a campanha? Tem a Lu Alckmin, tem a Estela, né, que é a mulher do Haddad, tem a Janja, que é a mulher do Lula, e tem a Lúcia França. Vocês se entenderam bem? Como é que foi essa campanha? Vocês andaram juntas na campanha? Muito juntas. Vieram juntas aqui em Santos, Isso, né? No primeiro turno, principalmente, que nós nos dividimos menos. Então, toda a reunião de mulheres nós fazíamos juntas. A dona Lu Alckmin, eu já tinha o privilégio de ter convivido mais próximo, quando o Márcio foi vice-governador e depois quando assumiu o Fundo Social do Estado de São Paulo, dando continuidade aos trabalhos dela, então nós já nos conhecíamos mais. A Ana Estela Haddad, também uma professora universitária da USP, uma mulher incrível, tive a oportunidade de conhecê-la mais proximamente agora, e a Janja tem uma energia, gente, uma luz que combina com o Lula, porque eles têm uma luz própria, ela é muito querida, muito divertida, tudo ela acha com leveza, sabe? Tudo ela reage com leveza. Então, muito certo. Até chegaram a falar que era o quarteto fantástico, as 4 mulheres. Mas é muito bom. Deu conversa boa, viu, entre nós. E parece que mais uma mulher vai somar isso agora nessa reta final com a Simone Tebet, né? Simone Tebet, e falando também que está conosco sempre, desde que deu o seu sim para o Lula, é a Marina Silva, tem estado presente em todas. Ontem, inclusive, nós fizemos uma reunião de mulheres em São Paulo, estávamos eu, a Ana Estela e a Marina Silva. Importantíssima, porque também é uma mulher que tem uma paz quando fala, transmite serenidade para as pessoas. Então, tem sido uma caminhada muito boa, muito aprendizado para mim, muito mesmo. Uma notícia de agora de manhã, durante a campanha do candidato Tarcísio de Freitas em Paraisópolis, as notícias as versões ainda são contraditórias.
houve um tiroteio em Paraisópolis, parece que foi um tiroteio na comunidade, o candidato anunciou como sendo um atentado, ainda não se sabe exatamente, tem mais de uma versão. Justamente aí é que chama a atenção. A Jovem Pan, que todo mundo sabe, recebe prolabore fixo do governo Bolsonaro, e eu não sou contra a televisão ter partido, mas assume, né? Não seja covarde, isso aí é prostituição, né, Tutinha? Por isso que seu nome lembra, né, outra coisa. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, porque a CNN fala que era um tiroteio e que ele estava lá no momento que aconteceu, diferente da Jovem Pan que fala em atentado. Mas, Lúcia, no último debate, acabou o debate e o Tarcísio anunciou que não ia participar de mais nenhum e talvez participasse do da Globo. Aí acontece algo assim que nos remete a 2018, com a facada, que foi a desculpa para que o Bolsonaro não participasse mais de debate nenhum. Está virando uma regra da direita esse tipo de coisa de se vitimizar e evitar o embate? Porque, como a gente falou, ficar dizendo, Haddad, você foi o pior prefeito que a capital já teve. Vai no Google, vê quem foi o pior. E o cara ganha na capital, é um contrassenso. Você acha que a campanha corre o risco de o Haddad ficar agora sem poder debater, porque o cara vai dar desculpa de que não vai participar mais de debate? Como é que foi a reação na campanha de vocês para essa declaração do Tarcísio que não participaria nem das entrevistas, nem de debates até o debate da Globo? Nós vimos com muito pesar, porque todos os nossos movimentos, nós estamos em 6, 8 partidos, se não me engano, nessa coligação. Nós somos do diálogo, nós somos da conversa, nós somos do entendimento. Mesmo quando a gente tem divergências, a gente procura os pontos de convergência para a gente poder atuar, para a gente poder pautar. Nós fizemos um plano de governo riquíssimo, várias mãos, com várias ideias. Então, a gente acha que quem perde é o eleitor. Quem perde é o paulista, que deixa de conhecer melhor os seus candidatos. Apesar do Haddad ser um candidato muito mais conhecido, porque foi ministro da Educação, foi prefeito de São Paulo, nós temos o Tarcísio, que as pessoas insistem em achar que o defeito dele é ser carioca. Eu não acho que o defeito dele é ser carioca, porque nosso estado ele foi construído por muitos povos diferentes, vindos de todos os lugares, inclusive do exterior, né? Meu avô veio do Líbano para poder construir a vida aqui. Então, a gente tem mineiros, tem curitibanos, tem paraenses. O que nos incomoda no Tarcísio é ele ser um aproveitador do nosso estado, um estado que foi construído a tantas penas, mas as duras penas do povo paulista, e ele chegar aqui de paraquedas e achar que entende tudo de São Paulo. Aliás, não sabe nem a diferença de Campos Elíseos e Campos dos Elíseos, vamos ser honestos aqui pra gente. Não sabia nem minimamente que onde a gente, o nosso domicílio eleitoral costuma ser pertinho da casa da gente. Então, bastava dizer, lá perto de onde eu moro, uma escola. Mas nem isso tem o bom senso. Então, a gente fica muito triste, mas vou me solidarizar aqui com o adversário Tarcísio, que tomara que não tenha acontecido nada demais, nem com você, nem com a equipe, nesse tiroteio na comunidade. Não aconteceu, realmente não há vítimas na campanha do porque Tarcísio. Não foi atentado, foi só o susto, ele estava né? numa zona de risco e isso podia ter acontecido. Agora, Lúcia, a gente é obrigado a tocar nesse assunto, porque foi uma coisa, é lógico que a sua opinião fica impregnada entre aquela que entrou na política e a esposa. Muita gente foi acusada de incoerência nessas eleições. O Alckmin se tornar vice do Lula, a gente acabou de ver o Moro, depois de tudo que aconteceu, assessorando o Bolsonaro no debate de ontem. A gente está vendo situações em que parece que as pessoas não têm sequer vergonha de olhar no espelho. Mas teve um político que foi extremamente coerente. Porque o Márcio foi uma liderança muito próxima do Lula durante o governo dele, quando ele era deputado federal, ao mesmo tempo que, desde o tempo de prefeito, sempre teve uma relação muito sólida e muito próxima com o PSDB, portanto, ter sido vice do Alckmin não causou surpresa nenhuma. Se tornou governador de estado com a bênção do Alckmin, iria ser candidato a vice-governador de novo com o Alckmin,
foi o responsável por esta costura da aproximação do Alckmin com o Lula, mas ele manteve a coerência. Uma coerência que tornava até normal o diálogo com o pessoal do próprio Rodrigo durante a campanha. Aí o Márcio dorme virtualmente eleito senador e acorda derrotado de uma forma que quase ninguém entendeu. E isso somado, e o Márcio aqui, menos de uma semana antes da eleição, do primeiro turno, colocou claramente a frustração que foi ele não ter sido candidato a governador. E a gente imagina que até o resultado hoje seria completamente diferente. Ao mesmo tempo, você elegeu seu filho, muito bem. O Caio tem uma... Engraçado que o Caio cresceu na diversidade, porque quando ele deixa de ser um deputado estadual da situação, é que ele cresce e ganha uma dimensão política que ele não tinha até então. Até então ele era o filho do Márcio e da Lúcia, que entrou na política. Como é que foi para você, independentemente da candidata a vice-governadora, ter visto isso acontecer? O crescimento do Caio na diversidade e esse preço que talvez o Márcio tenha pago por ter sido o único coerente nesse jogo todo, ou pelo menos aparentemente coerente. Claro que falar do Caio é chover no molhado para todos vocês, porque não existe uma mãe, um pai, muitas vezes, que não queira que os filhos tenham sucesso e que consigam bater altos voos. É para isso que a gente cria um filho. Então, o Caio realmente é um menino diferenciado. O Márcio foi uma nossa trajetória, tudo feito, sempre pensado juntos. Não existe uma decisão do Márcio e uma minha que a gente não esteja um com o outro conversando. Quando nós abrimos mão do Márcio ser o governador do estado de São Paulo, nós sabíamos que a gente estava fazendo isso pelo Brasil, por um país, para que ele tivesse mais... Não adiantava a gente estar dividido nesse momento. Os partidos progressistas que acreditavam no sonho da democracia, de que a gente tivesse um país com mais oportunidade para todo mundo, a gente tinha que estar unido. E quando nós conversamos sobre isso, quem estivesse na frente abriria a mão. O Haddad estava na frente e o Márcio abriu a mão. Assim, quando aconteceu isso, já estava tranquilo para a gente, né? Porque nós viemos esse tempo todo de fazendo pesquisa, amadurecendo essa ideia e sabendo dessa possibilidade. Então, essa foi a decisão, e se foi a melhor ou não, a gente não sabe, mas foi a decisão que nós tomamos e nós vamos ficar juntos até o final, porque é o que a gente achava que era melhor para o país, isso é importante dizer. Era um projeto para o país. Lúcia, a gente não queria correr o risco do Bolsonaro ficar continuar no governo. Acabou o primeiro turno e o governador que foi derrotado no primeiro turno de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou imediatamente um apoio incondicional ao candidato Tarcísio de Freitas. Você ficou muito decepcionada com isso ou você já esperava? Nada decepcionada, nada. Eu conheço bem as pessoas. Podem achar que eu não estou na fase política, né? Que só cheguei agora, mas eu estou há 40 anos nessa estrada e conheço bem as pessoas, conheço a índole das pessoas, o caráter, pelo menos das pessoas que fazem política há tantos anos, como é o caso do Rodrigo Garcia. Esse foi aquele opus proposital, né? E justamente aí, a gente teve aqui a semana passada, Lúcia, com o Paulo Alexandre Barbosa, que se manteve numa fidelidade partidária ao Rodrigo, mas que foi taxativo aqui, que esse apoio do Rodrigo, que o Rodrigo não o representava. E a gente sabe que o Paulo agora está apoiando o Alckmin, e portanto está apoiando o Lula e está apoiando o Haddad. Pode até não verbalizar isso, claro, mas pela reação dele aqui, dizendo que o Rodrigo não o representava. E a gente notou que o PSDB inteiro teve essa mesma reação. Porque no dia seguinte a esse apoio incondicional, o PSDB todo estava ao lado do Lula e ao lado do Alckmin. Era como um reencontro daquelas lideranças. Mas
houve uma coisa, tanto na vitória do Marcos Pontes, quanto nessa dianteira que o Tarcísio tomou, não fica a impressão de que as forças de São Paulo, o reacionarismo de São Paulo, que estava meio quieto nesses anos todos, ganhou força? Porque a gente olha o Boulos como mais votado, os outros 3 mais votados, a gente viu um cara que defende madeireiro ilegal e minerador ilegal ter o dobro de votos da Marina Silva. Quer dizer, há um conservadorismo em São Paulo que está voltando a ganhar força e que a gente achou que estava diminuindo? Pode ser que estivessem escondido como é que fala, no calabouço lá embaixo, né? Mas a gente acredita que isso não pode continuar. A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar falando o que a gente acredita, que é um país mais igual, com políticas públicas que cheguem nos que precisam mais. E vou aproveitar que você falou do Paulo Barbosa, quero mandar meu abraço para ele. Como eu disse, a gente faz política já faz tempo e a gente conhece as pessoas. O Paulinho é um dos... Eu falo de meninos porque eu falo que também o Caio é menino, tá? Não é um dos meninos das boas coisas da política, das boas pessoas da política. Eu torci muito por ele e tenho um apreço enorme, não só por ele, mas pela família dele. Então, parabéns, Paulinho. Eu já falei aqui no celular, mas estou falando aqui para a nossa baixada toda, que eu fiquei muito feliz com a sua eleição. Luciana França, obrigado pela participação, opinião e boa sorte aí na carreira que você está começando na política. Eu agradeço demais e vou aproveitar a oportunidade de estar aqui e pedir para o nosso pessoal da Baixada, do Litoral Norte, Litoral Sul, nós temos uma representante para o governo do estado de São Paulo. Nós tínhamos essa possibilidade há 4 anos atrás, não concluímos, e agora nós temos a possibilidade de ter uma representante. Eu conto com vocês e principalmente o voto das mulheres. Um beijo. Mohamed, obrigado pela participação. A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que começou a semana com a gente aqui acompanhando o Opinião Litoral. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h20 à tarde, um pouco depois da meia-noite, hoje um pouquinho mais tarde por causa do Roda Viva, na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.